Aleluia. Diga aleluia, irmão. Amém. Obrigado, gente. Obrigado. Pra gente é um grande prazer estar aqui com vocês hoje à noite. É um refrigério, na verdade, pra gente, né? Seus pastores têm sido uma grande bênção na nossa vida. E eu estou me sentindo muito privilegiado e honrado por estar aqui hoje à noite com vocês. E a nossa oração, minha e da Shirley em casa, era justamente saber o que Deus falou no coração dos seus pastores para num mês como este de outubro, a gente está exposto a ensinos sobre manifestações do Espírito Santo. E sabe de uma coisa? A gente não está na sala de aula do Remo hoje à noite, a gente está num culto. E eu sei que é muito bom no culto a gente ensinar e tem unção para isso, né? Depende das demandas do Espírito Santo. Mas enquanto a gente está na igreja, a gente não só aprende, mas a gente pratica, amém, amados? Eu sei que na sala de aula você pode ser movido por um professor para se levantar e praticar aquilo que está sendo colocado como verdade para você. Mas sabe de uma coisa? Tem uma graça aqui para que as verdades que a gente tem ouvido, enquanto tem sido ensinado sobre manifestações esses anos, eu não sei há quanto tempo você já tem ouvido sobre essas palavras, mas tem uma graça aqui nessa igreja para que enquanto você ouve essa palavra, ela entre em você e faz coisas na sua vida. Sabe, nós oramos em relação a essas coisas, sobre o que de fato, qual era a nota que tinha no coração de vocês sobre isso. Nós estamos desde cedo acreditando que a gente está sendo movido pelo Espírito Santo para trazer realidades dos céus aqui. De manhã a Shirley, ela ministrou alguns textos trazendo consciência para a gente de que os dons, quando se manifestam, é para o bem de todos, né? Ela tocou em alguns dons, ela falou sobre as classificações de alguns dons enquanto pregava, mas algo que tocou meu coração enquanto ela falava, ela trouxe uma ênfase, ela nos trouxe consciência de que os dons, eles se manifestam para o bem de todos. Diga assim: os dons, quando se manifestam, é para o bem de todos. Diga aleluia. E sabe, irmãos, eu estava pensando sobre isso que ela disse, eu tinha algo no meu coração também. Eu não sei como é que é na sua casa, mas na nossa, às vezes é muito raro a gente falar sobre o que a gente vai pregar, porque eu venho para o culto quando ela prega com expectativa de receber como uma ovelha. Eu não quero que ela me antecipe nada. E a mesma coisa acontece comigo em relação a ela. Às vezes tem uma graça para a gente compartilhar alguma coisa, mas geralmente eu sento quando ela está ministrando e ela quando eu estou ministrando para receber. Então nós não tínhamos falado sobre o que cada um ia ministrar nesse dia de hoje. E nós nem sabemos o que vocês ouviram nesse mês todo, mas eu sei que é uma coisa que existe uma conexão entre os ministros que passaram aqui desde a primeira semana de outubro até agora. Nós talvez nem nos conheçamos, mas estamos conectados com um propósito divino que veio para o coração dos pastores de vocês, para algo alcançar todo mundo que está aqui, não só um ou outro. Amém? Diga, é para o bem de todos. Enquanto eu estava orando sobre essas coisas, um texto do apóstolo Paulo veio no meu coração. Abre comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, no capítulo 2. Vai para lá comigo. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4. Você é bom, Pai. Você é bom, aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4. Aleluia. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, olha, no versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração. Diga comigo, demonstração. A Bíblia continua dizendo, do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Feche seus olhos, vamos orar por esse tempo. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, sabemos que ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia, mas antes, Pai, ela cumpre o propósito para o qual foi designado. Obrigado hoje à noite por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, Pai, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Então eu ouvi do Senhor esse texto enquanto eu estava orando por esse culto aqui de hoje à noite. E eu disse, Pai, o que você quer nos ensinar acerca do apóstolo Paulo, ministrando essa igreja? Era uma igreja localizada perto de um porto. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha um povo se convertendo ali, mas haviam influências do mundo também fortes ali. É tanto que essa igreja é a igreja que mais o apóstolo Paulo ministra sobre a importância dos dons. E sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia nos ensina que os dons operam para a igreja amadurecer. Então, quando os dons estão operando, a gente está crescendo, a gente está sendo
sendo aperfeiçoado. E essa igreja precisava de aperfeiçoamento. Sabe, queridos, essa igreja precisa de maturidade e aperfeiçoamento. Você precisa de maturidade, ajuste e aperfeiçoamento. E quando ele veio ministrando essa palavra para eles, ele disse assim: olha, quando eu estive com vocês, eu não falei como um homem sábio, porque ele era um homem sábio, criado diante da lei, aos pés de muitos mestres, mas a Bíblia diz que ele se apresentou se esvaziando da sua glória, do seu conhecimento diante da lei. Ele diz: não, eu não vim aqui só para dizer do meu feedback natural. Ele disse: eu vim aqui para mostrar para vocês o dom operando em minha vida para causar coisas na vida de vocês, porque eu não quero que vocês apoiem a fé em quem eu sou, no que eu fiz ou no que eu posso fazer, porque isso é ficar manco na terra como igreja. Mas eu quero que você apoie a sua fé em um Deus sobrenatural, que não falha, que não te frustra, que tem uma palavra que não volta vazia, que estende a mão para você em todo tempo. E quando você está sozinho e achando de onde vem, algo do céu vem sobre a sua vida para tirar você de um lugar e colocar você em outro. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre essas coisas aqui. Eu disse: Pai, obrigado por essa palavra, porque ela me salva. Sabe por quê, irmãos? Porque não é sobre o pregador, sobre a eloquência, ou sobre o desempenho pessoal. E não sei quanto a você, mas lá na nossa região, parece que as pessoas querem se preparar para o chamado. Para quê? Para que elas fiquem habilidosas. Nada contra uma habilidade. A Bíblia nos ensina a ter disciplina, a crescer em habilidade, a fazer da melhor maneira que a gente pode aquilo que a gente foi chamado. Mas sabe, não é sobre eloquência, não é sobre o que a gente pode construir para a nossa vida natural aqui na terra, não é para a nossa agenda ou para o que a gente pode fazer como benefício próprio. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo assim: a gente tem que se preparar para ministrar às pessoas não só uma informação ou dar conhecimento no colo delas e mandá-las embora. Não, as pessoas saem de casa, elas vêm para a igreja, elas vêm às 10 da manhã, elas vêm às 6 da tarde, não só para ver um pregador falando com eloquência, dizendo versículos ali, versículos aqui, manejando bem a Bíblia. Isso é maravilhoso, diga aleluia. Porque eu sei que você faz parte de uma igreja em que maneja bem a palavra, isso é maravilhoso. Mas sabe de uma coisa? Você veio aqui hoje à noite, veio de manhã e tem vindo culto após culto para se encontrar com Deus poderoso, para ter um encontro com a presença daquele que chamou você das trevas para a maravilhosa luz. Não é? E nunca se teve tanta Bíblia, tanta versão, tanto estudo, tanta apostila, aleluia, glória a Deus por isso. Mas sabe de uma coisa? Também nós nunca vimos uma geração tão fria, tão voltada para o pecado, com tanta falta de temor. Não falta informação, não falta Bíblia, não falta versão, não falta culto no YouTube, falta encontro com a presença de Deus. E é isso que nós pregadores e nós igrejas precisamos fazer. A gente precisa se diminuir para quê? Para trazer Deus para as pessoas. Porque quem chega numa igreja como essa hoje à noite não quer saber quem é o nome do pregador. O que importa é saber o nome do pregador. Eu quero saber o que Deus vai fazer na minha vida hoje. Porque eu estou diante de um Deus que cura, que abre portas para mim, que resolve coisas que me disseram que eram impossíveis. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele abre portas onde não tem. E se tem muros, Ele derruba muros. Aleluia. Nós vemos pessoas sendo levadas para a igreja, aos montes. Aleluia, irmãos, temos que levar. Mas sabe o que falta? Falta a presença. Sabe, não numa placa, numa denominação. Na igreja, a minha consciência, eu cheguei, Deus chegou comigo. Sabe, talvez você não seja a pessoa que vai subir no púlpito no próximo culto, mas tem uma graça de Deus para você ser o púlpito na vida de quem está do seu lado. E isso é se mover, ou mover a presença onde você está. Porque quem está do seu lado talvez nunca aperte a mão do seu pastor. A sua igreja cresce, daqui a pouco são milhares de pessoas. E talvez a graça que você teve de começar uma igreja, de participar dos primeiros 10 anos, 11 anos ou 15 anos, talvez outras pessoas que chegarão depois de você não vão ter. Mas sabe de uma coisa? Se elas apertarem a sua mão, elas vão estar tendo o mesmo privilégio de apertar a mão do seu pastor. Porque o Deus que está na vida dele é o Deus que opera dons na sua vida também. Você está aqui, diga aleluia. Se eu falar muito rápido, na hora de você dizer aleluia, você fala gol, que eu sei que eu tenho que falar mais devagar. Aleluia. O fato é, irmãos, que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo aquela moça em que a lei colocou ela diante daqueles homens com pedras na mão, e ela vinha de uma vida de pecados, não é? E quando ela estava diante da lei, diante dos acusadores,
Jesus aparece e aquilo era uma cilada para que ele caísse em alguma coisa que eles pudessem interrogar Jesus. E sabe, a gente às vezes tem a mania de tratar primeiro dos problemas das pessoas, né? E aí, à medida que ela fica na igreja, a gente vai preparando programas de discipulado para aquela pessoa encontrar com a presença de Deus. E talvez seja por isso que está tão difícil nos dias de hoje a gente conseguir que as pessoas que chegam na igreja, elas voltem e voltem e voltem e voltem. Por quê? Porque a gente tem que tratar primeiro com o que tem que vir depois. E a gente deixa para depois o que tem que vir primeiro. Porque quando Jesus encontra aquela mulher, sabe, ele se abaixa, ele tem um tempo de meditação e ele fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E logo em seguida todo mundo joga as pedras para baixo. E ele diz assim: olha, eu não te acuso, eu quero te enviar, vai, não peques mais. Ele envia aquela mulher, primeiro ele arranca a acusação. Diga, ele arranca a acusação. Diga, ele envia aquela mulher. E por último ele faz o que? Vai e não peques mais. Não é verdade? Nós não podemos ser uma igreja na graça com lei na nossa boca. Não peca, não peca, não peca. Mas onde está a presença? Porque a presença chegou primeiro. E quando ela foi enviada, porque ela encontrou a presença, nunca mais ela voltou para aquele pecado. Agora escuta, irmãos, quando eu falo sobre isso, não estou falando sobre uma igreja, placa, denominação. Estou falando sobre nós como igreja do Senhor. Porque a sua igreja maravilhosa abriu portas para que você cresça no dom e no chamado que Deus tem para a sua vida. E a partir de você as pessoas chegarão e verão Deus. Sabe de uma coisa? Quando eu fui para a igreja, me convidaram para ir para a igreja para ver Deus. E eu fiquei com muita expectativa de ver Deus, até porque eu nunca tinha visto Deus. E quando eu cheguei na igreja, era um culto de sexta-feira à noite. A nossa igreja, ela não tinha a palavra revelada. Mas sabe, eu cheguei naquele lugar, era uma sexta-feira de libertação. Tinha pessoas assim, ali com demônios se manifestando. Era tantas situações ali, e eu cheguei pensando: onde está Deus, onde está Deus? Eu não vi Deus naquele lugar, eu só vi pessoas. Eu perguntei para alguém: onde é que está Deus? E alguém me disse: Deus está dentro das pessoas. Então, quando você vem para a igreja, você vê Deus, mas você só vê pessoas. É isso ou não é? Agora minha pergunta é: que tipo de Deus você está mostrando para quem está do seu lado? Porque é você que mostra Deus. Você pode dizer: não, mas eu só sou o João, a Maria, e eu só moro ali, e eu cheguei aqui hoje à noite, eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Sabe o que você veio fazer? Você veio ter consciência que tem um Deus que habita em você. E se por acaso Ele não habita ainda, hoje Ele vai passar a habitar. Porque você vai fazer confissão e vai entregar a sua vida a Jesus. E quando Ele faz de você a casa dEle, você se torna a igreja dEle na terra. E quando você se torna a casa dEle, o Espírito Santo habita em você. E Ele é o que se manifesta através de dons. Para quê? Para alcançar as pessoas, para mudar a vida das pessoas, para pegar um bairro como esse da Lapa e cada casa receber a visita do Espírito Santo, e curas acontecerem, e milagres sobrenaturais acontecerem. Quem crê, diga aleluia. Então a gente tem que ter consciência de que sempre que a gente está no culto, ou não só no culto, mas em toda a nossa vida, nós temos que ter consciência que Deus chegou primeiro. E que quando a gente levanta, a presença levantou com a gente. Porque assim a gente vai conseguir ser mais efetivo nos dons. E você pode dizer: não, mas eu nem quero. Não estou falando sobre 5 dons ministeriais. Eu estou falando sobre 9 dons do Espírito. Diga: dons do Espírito. Sabe, de repente depois você pode estudar sobre isso, inclusive no Rema, se você não conhece nada sobre isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: independente do dom ministerial, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, se você carrega algum deles, ou se você não carrega, o dom do Espírito, ele não precisa de patentes para se manifestar na sua vida. Porque não é para o seu sucesso, é para o bem comum da igreja e daqueles que estão lá fora chegando aqui na igreja. Então você não pode achar: não, esse negócio de dom não é comigo não. Meu desejo é ir para a igreja, sentar no culto domingo à noite, ou quinta-feira, ou domingo de manhã. Não sei quantos dias você vem à igreja aqui, mas você está pensando: não, eu quero receber. Mas a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Nós temos consciência sobre isso em relação a dízimos, a ofertas, a valores financeiros. Mas a sua vida é o bem mais precioso que Jesus colocou aqui nessa terra. Você é o tesouro, a joia rara de Deus. É melhor você dar a sua vida do que ficar esperando receber coisas. E se você quer receber, comece semeando os seus dias, as suas horas, as suas madrugadas, as suas escolhas. Porque tem pessoas morrendo e que vão ser alcançadas pelo toque da sua mão, pela confissão da sua boca. Tem hospitais que ficarão vazios só porque você vai passar por ele. Aleluia. Diga: Deus é bom.
Então o apóstolo Paulo diz, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Os dons querem se manifestar lá, não aqui. Lá, para os coríntios. Os dons querem se manifestar. Só que vocês tendem a apoiar a fé em nomes. E isso está errado, porque eu tenho mais para fazer. Ele estava ensinando a igreja de Coríntios. E isso limita a operação de Deus, porque Deus não divide e nunca vai dividir a sua glória com ninguém. João veio antes de Jesus. João veio antes de Jesus. João Batista veio antes de Jesus. E ele diz, vem um depois de mim, que eu não sou digno de atar a sandália dos pés. Ele batizava, ele tinha uma equipe ministerial, ele chegou antes. Ele abriu caminhos, mas ele tinha consciência. Ele é a presença. Ele é o esperado, ele é o prometido. A igreja faz o que? Abre caminhos nesses dias. Porque como Jesus veio naquele tempo, ele está voltando de novo. E nós estamos nos últimos dias. O que precisamos? De consciência da presença. Sabe de uma coisa, eu não sei como as pessoas vivem lá fora, mas quando as pessoas entrarem aqui dentro, elas vão cair no chão sem ninguém pôr as mãos. E eu fico olhando para a igreja de Atos, era uma igreja na infância, na primeira infância. E o Pedro passava, a sombra curava. Eu disse, pai, minha sombra nunca curou ninguém. Aliás, ela já me trouxe muitos traumas. Porque eu vejo a preto... Você entende? Sabe de uma coisa, irmãos? Enquanto essas coisas não acontecerem aqui, a gente não está no que Deus tem ainda. Mas muitos de nós, afligidos pela necessidade, vamos ao culto seguido, um após o outro, sentamos numa escola bíblica, estudamos, gastamos tempo, investimos para quê? A fim da gente avançar na vida financeira, e isso é maravilhoso, é lícito, e a gente pode crer para isso à vontade, mas sabe de uma coisa? Deus está pronto para financiar a sua vida, quando você estiver pronto para agarrar o propósito dele na sua vida. Porque o propósito de Deus não é levantar playboys da fé, mas é financiar o propósito dele aqui na terra. E quando você compra um carro novo, essa é a herança de Jesus. E quando você compra uma casa nova, essa herança é dele. E você enriquece para a glória dele. Não é nada sobre você. Você pode vestir um Armani, você pode vestir o melhor terno, a melhor roupa, você pode entrar no melhor carro. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso tudo é herança dele, ele conquistou. E você vai tomar posse para que ele seja exaltado mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Mas sabe, irmãos, a gente precisa expandir a nossa consciência para ficar assim aos pés dessa presença. E para para mover essa presença enquanto nos reunimos aqui como igreja. E sabe de uma coisa, o apóstolo Paulo, quando se reunia com essa própria igreja de Coríntios, ele dizia assim, olha, o que nós vamos fazer quando a gente se reunir? Eu acredito no valor da liturgia, eu sou um pastor local de uma igreja, a gente tem liturgia no nosso culto também, porque tem pessoas que nunca entraram no culto, e se a gente não tiver algum tipo de liturgia, pode ser que elas não entendam nada do que está acontecendo. E um culto como esse de hoje à noite, ele não é um culto só para crentes, mas é um culto também para pessoas que não conheceram a palavra nem Deus ainda, então a gente precisa traduzir para eles o que está acontecendo. Mas sabe o que eu creio? Eu creio em cultos de portas fechadas, onde os crentes vão se reunir, para o fogo descer e para você ficar consciente da presença que você carrega. Onde dons vão ser distribuídos e vai ser revelado o chamado que você tem nessa terra. Onde você vai ser encorajado a sair da sua zona de conforto, abrir mão de coisas, de sonhos, de planos que você fez para o ano que vem, para o outro ano, para 2025. E dizer assim, não Senhor, eu primeiro quero a agenda do céu na minha vida. Eu quero tocar pessoas, eu quero encher a minha igreja, porque eu tenho pastores cuidando de mim. E como eu tenho crescido, eu quero ver o inferno sendo saqueado. E quero ver outras pessoas crescendo também. E ele dizia, o que nós vamos fazer quando a gente se reunir juntos? Ele diz, um tem salmo, um tem cântico espiritual, que é a oração em línguas, um tem imposição de mãos, ou seja, na hora em que a gente está junto, reunido num culto como esse, é a hora que Deus está pronto para fazer coisas inusitadas acontecerem. Até porque nós não estamos, aqui não é vitrine, não estamos no shopping, nós estamos em um lugar onde Deus está a fim de realizar coisas. Sabe, tem coisas que de fato não podem acontecer na rua, porque seria um escândalo para as pessoas. Nesse tempo da igreja de Atos, no dia de Pentecoste, não havia um templo para eles se reunirem. Eles estavam ali naquele lugar, vinham gente de todas as vizinhanças, das regiões, verem e ficaram abismados, e até falaram, como o pastor disse, esses são bêbados. Sabe de uma coisa? Hoje talvez seja escândalo nós ficarmos lá na rua, com alguns tipos de moveres e coisas que a gente faz no Espírito Santo, mas aqui dentro é o lugar da gente se mover para sair lá e pregar essa palavra e trazer consciência dessa palavra para o mundo.
quanto mais a gente mergulhar nessa vida, com mais coragem, ousadia e intrepidez, a gente vai para lá. Haja visto que em Atos, no capítulo 4, você não precisa abrir. Eu nem comecei a pregar ainda não. Deixa eu ver que horas são. Atos, capítulo 4, a Bíblia diz que quando eles foram perseguidos, eles oraram. Depois da perseguição, eles começaram a orar. Não para que Jeová escondesse eles na rocha. Não, eles começaram a orar, sabe o quê? Senhor, nos dá mais intrepidez para a gente pregar a palavra com mais ousadia. Eles iam ser mortos, mas diante da afronta de Satanás, por causa dos dons se manifestando, das percepções espirituais que eles tinham recebido, da comunhão dos crentes, da unidade, dos propósitos ligados, eles não se encovardavam com as notícias do mundo. E tem crente que vem para a igreja com tão pouca consciência das notícias de Deus, que fica roendo unha, fica distraído, ou nem quer crescer espiritualmente, fica um bebê. As pessoas crescem, ele está questionando por que pessoas crescem e por que ele não cresce, porque você não vai crescer até que você decida dar os seus próprios passos de fé. E sabe, a consciência da presença, ela nos tira desse lugar reduzido, de mediocridade, onde a gente está sempre precisando de alguém estender a mão para a gente, onde a gente está sempre precisando de uma palavra profética para a nossa vida, onde a gente fica pensando, quando vai ser aquele culto que alguém vai impor as mãos. Isso é maravilhoso, irmãos, mas deixa eu dizer, e quem diz que alguém tem que impor? E quem sabe, esse é o tempo de você começar a impor as mãos dos outros. Enquanto você faz isso para o reino, Deus envia provisão, Deus levanta recursos, Deus cuida da sua casa, da sua família, dos seus planos e projetos, e você começa a viver coisas que nunca imaginou viver na sua vida. Aleluia. Então o apóstolo Paulo dizia, vamos nos reunir, vamos falar em línguas, vamos deixar os dons fluir, vamos observar. E se você olha para os cultos do Espírito Santo que o irmão Reagan fazia, e uma das últimas comissões que ele deu para a igreja, ele disse, olha, na próxima geração vocês não podem deixar de pregar sobre o Espírito Santo. O que ele estava dizendo? Continue trazendo a consciência da presença. Sabe de uma coisa, irmãos? Esse lugar da palavra é maravilhoso, e nós não podemos fazer nada na igreja sem a palavra de Deus, porque como eu orei aqui, a Bíblia diz que a palavra é viva e é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela divide a alma do espírito. Quem pode dar graças a Deus pela palavra? Mas a gente não pode mostrar a palavra para Deus, é o autor que conduz a gente para a palavra. É o autor que conduz a gente para a obra, não é a obra que nos revela o autor. Quem está aqui, irmãos? Então não estou dizendo que você não tem que ter a palavra, você tem que ter a palavra, mas comunhão com o Espírito Santo enquanto você lê a palavra é necessário para a sua vida. Porque pode ser que você seja alguém na graça, como alguém que coloca acusação ou coloca pesos sobre a vida de pessoas que não têm eloquência, ou que não conseguem fazer o que você faz, ou que não conseguem ou que não querem ter a agenda que você tem, e você diz, não, essas aqui nem sabem o que fazer. Mas às vezes essas pessoas que alguém está dizendo que nem sabe o que quer, que nem sabe o que fazer, estão entrando sem chamar ninguém em hospitais, estão fazendo visitas a vizinhos. E esse é o reino de Deus, que a igreja vá, pregue a palavra, anuncie o evangelho. E é para isso que você e eu fomos ungidos. O óleo da unção está sobre nós, para pregar as boas novas do evangelho, libertar os cativos da prisão. É para isso que fomos ungidos. Aleluia, diga aleluia. Eu disse, pai, então essa noite é noite do quê? E a Shirley estava ministrando, e ela ouviu no espírito dela sobre uma nova fase. E quando seus pastores propuseram para a gente, para vocês, para nós, esse tempo de manifestações, é porque eles estão vendo uma nova fase sobre vocês. Sabe, nós não sentamos para combinar sobre isso, nem para falar sobre isso, mas nós confiamos na medida do Espírito Santo aqui no nosso meio. E ela disse de manhã uma nova fase. E eu disse, entendi, porque a palavra que Deus me disse é sobre milagres. Diga assim, a minha igreja está entrando em uma estação de milagres. Diga mais uma vez, a minha igreja está entrando em uma estação de milagres. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. Eu vou começar a pregar. Aleluia. É uma nova fase, é uma transição para milagres. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que aquele, pois, que vos concede o Espírito, Espírito com letra maiúscula ou minúscula? De quem está falando? Do Espírito do homem ou do Espírito de Deus? O Espírito Santo. A
Veja, a Bíblia diz que aquele que vos concede o Espírito, ou seja, ele não só foi concedido na igreja de Atos para operar ali, como alguns acreditam e até pregam, não. Ele foi concedido lá e ele permanece com a gente até a consumação dos dias. A palavra diz em João que ele estará conosco para sempre. Ele está com você agora. E isso é mais real do que esse chão que você está pisando. Você acorda amanhã cheio de desafios, mas você acorda com um Deus poderoso dentro de você. Talvez você tenha ouvido notícias ruins na sua casa, na sua vida, na sua família. Talvez coisas tenham afrontado você. Talvez quando você se levanta, levanta também resistência diante de você. Mas antes de você ver a resistência, mostre para essa resistência o Deus que você carrega dentro. E a Bíblia diz que Ele vos concede Espírito e que opera no tempo presente, passado ou futuro. Diga presente. A Bíblia, o apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele é específico. Ele não disse que operou, ou que um dia vai operar, se ele quiser. Ele disse, não, eu dei o Espírito Santo, é ele quem realiza milagres. Agora, eu coloco ele em você, para você ser cooperador dele. E ele diz que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. E sabe, irmãos, a gente pode olhar para a Bíblia, a própria Bíblia é uma vitrine sobre isso, não só na Antiga Aliança, mas no livro de Atos, a gente vê tantos milagres acontecendo, e a gente fala assim, por que eu não estou vendo? Eu vejo tantas pessoas da fé perguntando, se questionando, por que nós não vemos milagres como antigamente? E aí as pessoas começam a procurar defeitos e problemas, e falam, provavelmente seja a minha igreja, ou talvez seja o meu pastor que não ora, como aquele evangelista que ora, ou talvez isso, ou talvez aquilo, e as pessoas começam a falar sobre tudo, e a gente tem a primeira inclinação que a gente tem é sempre apontar o dedo assim, né? Para procurar justificativas por aquilo que não está acontecendo. Mas sabe de uma coisa? A responsabilidade de trazer milagres para a realidade da igreja é nossa. Uma placa não carrega poder para milagres, mas um crente carrega poder para milagres. Agora, eu tenho a notícia aqui para você, tenho a resposta para você. Por que milagres não acontecem com tanta frequência como aconteciam antigamente? E quando eu pensava sobre milagres, irmãos, eu me lembro que quando a gente estudou no Rema sobre dons, e talvez a maioria de vocês já tenha estudado, quem não estudou vai estudar no que vem, em nome de Jesus. E eu me lembro de, na aula de manifestações, aprender sobre as 3 classes de dons, né? Os 9 dons divididos em 3 classes, mas eu me lembro de um que me marcou muito sobre dons de poder. Eu amo os dons de revelação, eu amo os dons vocais, mas os dons de poder fala sobre dom da fé, que é uma coisa que a gente fica assim, meu Deus, como é que esse negócio de fé é especial? Porque a gente aprende Marcos 11:23, e a gente sabe que a gente crê, confessa, fala e acontece, e a gente está andando no fluxo desse dom. Mas eu lendo a literatura de Smith Wigglesworth, um evangelista do século passado, ele fala que talvez por ele tanto ter desenvolvido a fé do tipo de Deus, ou ficar tão experiente nesse assunto, ou praticar tanto, ou confessar tanta palavra e praticar tanto essa fé do tipo de Deus, ele abriu caminhos, ou ele cria o necessário para que por meio dele o dom da fé se manifestasse. E quando um morto ressuscita, o milagre aconteceu, mas o dom da fé se manifestou. Isso é chamado de fé especial. Isso está dentro da classe de dons de poder. Ali você vai encontrar 3 dons. Diga 3 dons. Quantos, irmãos? 3. Olha só, dons de poder, fala sobre fé especial, fala sobre operação de milagre, fala sobre dons de curar. Algumas pessoas elas podem olhar para a Bíblia e falar, eu não entendo por que separa milagre de dons de curar. Porque quando a Bíblia nos traz a consciência de milagre, está falando sobre alguma coisa que vai acontecer do nada, ou que vai ser criada, que não existe. Então milagres vão sempre falar sobre coisas que ainda não existem e que vão ser criadas para o bem de alguém. Você está no final de uma série de mensagens, de manifestações. Nós estamos encerrando essa série hoje, mas nós estamos começando uma nova fase nessa igreja, sobre a vida de vocês, em que coisas do nada vão saltar na sua vida. Quando eu falo sobre milagres, irmão, não estou falando sobre uma pessoa na cadeira de roda levantando, que não tenha pernas e começa a andar, que tenha pernas e começa a andar, porque isso de fato são dons de curar, porque a pessoa tinha pernas, foi restaurada a perna, levantou, foi curado. Mas quando falamos de milagres, estamos falando de pessoas que não têm perna andando, porque perna cresceu. Agora, não só sobre isso, estamos falando também sobre, de repente, você tem a vida financeira zerada e você pensa assim, bom, não tem lugar nenhum para tirar isso, não tem provisão de lugar nenhum e não tem de lugar nenhum para chegar para você. E aí, de repente, a provisão se manifesta a partir do zero, né? A partir de Deus a provisão se manifesta, mas do nada você fala, foi criado. O que é isso? Um milagre aconteceu na sua vida.
Sabe, a Bíblia fala sobre a multiplicação ou um milagre dos pães e dos peixes. Não havia pães e peixes para alimentar mais de 12 mil pessoas, com homens, mulheres e crianças. Não haviam só 5 pães e 2 peixinhos. Mas à medida que ele foi levantado e ele foi sendo partido, e Jesus foi dando graças, milagre começou a acontecer, porque de onde não tinha começou a ser criado, para o bem de alguém naquela reunião. Tem coisas sendo criadas agora nesse culto, para o bem de alguém que está aqui, irmãos. Sabe de uma coisa? Não havia caminho no Mar Vermelho. Moisés levantou a vara e disse: Senhor, você falou, como é que vai ser? E Deus disse: ei, toca nas águas, rapaz. E ele tocou nas águas e o mar se abriu. A Shirley estava falando sobre isso hoje de manhã. Ela disse: a passarela. E eu ouvi no meu espírito, sabe o quê? Porque cada um ouve segundo aquilo que está, como é que eu posso dizer, impregnado, né? E ela disse: era uma passarela. E eu pensei: olha aí, é o Egito Fashion Week. É ou não é? E você pensa: quando vai chegar o meu dia de desfilar na cara de Satanás? Já chegou. Caminhos foram abertos para você passar. Coloca a sua melhor roupa, toca nessas águas que vai se abrir. Pode estar fechado até agora, mas você está entrando agora numa nova fase, de onde não tem coisas vão aparecer, porque isso é milagre de Deus para a sua vida. Aleluia! Diga, uma fase de milagres. Agora, pensando sobre isso, eu fiquei pensando: a gente às vezes vê alguém curado de dor de cabeça e fala assim: milagre aconteceu. Não, dons de curar, porque a pessoa tinha cabeça. Não é? Então deixa eu dizer, nós não precisamos reduzir o nível da operação de Deus com medo de que Ele não faça. Porque tem pessoas querendo ser advogadas de Deus, pensando: vamos falar que isso aqui é milagre, porque eu estou falando que meu Deus faz milagre, mas não vi ainda acontecer na minha igreja. Sabe de uma coisa? Você vai ver quando você crê, não quando seu pastor pregar. E à medida que você crê na fé do tipo de Deus e começa a confessar, esses dons começam a se manifestar com mais evidência na sua vida. Você tendo um selo, uma patente nos 5 dons ministeriais ou não. O que significa? Que não importa qual é o meu quíntuplo, nenhum. Porque tem gente que quer agora saber qual é dos 5. Que isso importa, irmãos? Vai servir, vai pregar o evangelho com 5 dons, ser menos 5 dons. O dom do Espírito vai te alcançar, vai se manifestar e alguém vai ser alcançado. E tem pessoas que ficam tristes porque: eu acho que eu não sou apóstolo, nem profeta, nem evangelista, nem pastor e mestre. Deixa eu dizer uma coisa para você: mas você é filho de Deus do mesmo jeito. Não tem a área VIP no céu, onde os 5 dons ministeriais vão sentar. Está todo mundo junto, no mesmo pacote. Todo mundo é filho do mesmo Deus. Não tem esse lugar, essa área VIP, essa sessão nobre, não. A gente está servindo o mesmo Deus. Tem a mesma casa no céu preparada para todos nós. Quem tem os 5 dons, quem não tem, vai tudo para o mesmo lugar. Então usufrui com qualidade desse tempo aqui na terra, sem querer ficar preocupado. Qual é o dom? Qual é o chamado no ministério? Não. Qual é a mão? Qual é a cabeça que eu vou impor as minhas mãos? Qual é o hospital que eu vou entrar? Qual é a pessoa que eu vou pegar para ir no culto essa semana? Aleluia! E aí a gente fica olhando para o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 3, versículo 5, e diz assim: mas essas coisas não acontecem mais. Sabe o que ele estava dizendo aos Gálatas? Olha, isso opera. Ele não disse operou ou vai operar. Se ele disse opera lá, opera aqui também. Agora, por que não vemos tanto? Ele fala assim: porque isso não... Agora, presta atenção, ele diz para a igreja lá: isso não acontece por meio da lei. Não acontece por meio da lei. E isso vem pela palavra da fé. Eu sei que tem pessoas na nossa geração que estão querendo reduzir a mensagem da fé à autoajuda. Mas nós não somos palhaços e nem animador de plateia. E quando a gente fala sobre a palavra da fé, é porque está aqui, nessa palavra. Essa palavra é uma palavra de fé de Gênesis e Apocalipse. E nós não estamos querendo trazer a consciência de autoajuda para as pessoas. Nós só queremos pregar a palavra. Nós não temos nem escolha. Essa palavra foi confiada a cada um de nós. Ou a gente prega ou a gente prega. E quem não prega consciente morre. Não é porque Deus pesa a mão, não. Mas porque não tem alegria, não encontra felicidade, não se encaixa em lugar nenhum. Então eu vou pregar a palavra da fé até que Jesus volte, e você também.
E quando a religião, a lei, o diabo usa pessoas, até dentro da igreja, para querer apagar o espírito da fé, sabe o que está acontecendo? É o diabo avançando para que milagres não aconteçam. Porque Paulo disse, esses milagres não vão acontecer pela lei, eles acontecem pela graça e pela palavra da fé. Ele estava construindo fundamento na igreja, para que a igreja fosse consciente de que milagres vão acontecer, sempre que a gente entende que acontece, que não aconteceu, que não vai acontecer um dia, se Deus quiser, que vai acontecer sempre que alguém tiver uma necessidade. Quem está aqui, diga aleluia. Diga, milagres acontecem. Você levantou de casa hoje pensando em fazer quantos milagres? Mas a gente está dizendo, milagres acontecem. E você pode pensar, quem é que vai fazer um milagre hoje? Eu espero que seja você. Outro fundamento que ele colocou, pela palavra da fé. Então não tem como trazer consciência de milagres sem a palavra da fé. Agora vamos colocar fundamento nisso, diga aleluia. Porque não dá também para a gente ficar construindo fundamento espiritual para a nossa vida em cima de experiência pessoal de pessoas. Porque alguém pode ter orado e não consegue crer em milagres, porque alguém orou e outro alguém que recebeu a oração morreu. E você diz, como eu creio em milagres? Como eu creio em cura? Se eu orei, se eu fui no hospital, se eu preguei, se eu falei, se eu confessei e as coisas não aconteceram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é sobre o que você viveu na sua vida, mas é sobre o que está escrito na palavra. Então é hora da gente calar a voz da nossa alma e falar, Pai, você falou. E eu vou dar toda a minha vida, eu vou me queimar todo para que milagres aconteçam. Porque o meio legal de Deus se manifestar na terra é por meio do seu corpo. Quando você tem uma ideia, é a sua cabeça ou o seu nariz que resolvem as coisas? Ou são suas mãos, seus pés, sua boca? Mãos, pés, boca. Fala sobre corpo. Quem é o corpo de Cristo aqui? E você não precisa abrir, mas em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, a Bíblia fala que um menino vos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E o governo estava sobre os seus ombros. Ombro é cabeça ou corpo? O governo está sobre o? Ombro é cabeça ou corpo? Quem tem o governo? Quem é o corpo de Cristo? Aí Efésios, no capítulo 1, esse texto que a gente ouve tanto, lá no versículo 18, 19, 20, 21, 22, e ele começa a falar no 15 sobre a esperança do chamado, a riqueza da glória, mas ele fala sobre o poder que opera. E ele diz, e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Pés é cabeça ou corpo? Corpo. Onde é que as coisas estão desse mundo? Debaixo dos seus pés, debaixo do corpo de Cristo. Sabe, de fato ele está sentado no trono dele, Jesus ao lado. Mas você está aqui para fazer. Você não vai ficar esperando alguma coisa acontecer, você vai fazer acontecer. Porque você tem a palavra da fé e você tem o Espírito que realiza por meio de você. Agora veja, isso foi estabelecido para sempre, diga para sempre. Vai para Êxodo comigo no capítulo 34. Êxodo no capítulo 34, no versículo 10. Êxodo, capítulo 34, versículo 10. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz, então disse, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei milagres ou maravilhas, depende da sua tradução aí, da versão, que nunca se fizeram em toda... Você já pensou hoje à noite ver alguma coisa que ninguém ainda viu? Porque o Deus que está dentro de você, Ele faz coisas que ninguém ainda viu. Imagina que você chega para o culto, no próximo culto, senta nessa cadeira e fica pensando, Pai, é hoje. É hoje que eu vou ver coisas que eu nunca vi acontecer aqui nessa igreja. É hoje que eu vou ver. Imagina que você chega amanhã no seu trabalho e você diz, é hoje, Pai. É hoje que eu vou ver coisas aqui se moverem, coisas que eu nunca vi, elas vão começar a acontecer. Veja, isso aqui está sendo estabelecido e ele fala, diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Quem sabe que Deus é bom?
Quando ele fala sobre fazer coisa terrível, não está dizendo sobre amaldiçoar, sobre prejudicar, sobre fazer alguma coisa ruim, mas está dizendo assim, é tão grandioso, as pessoas vão ficar tão de boca aberta que elas não vão entender o que está acontecendo, porque de fato não tem explicação o que eu faço. Então essa coisa terrível que ele diz é uma coisa assim, inusitada. Ele está pronto para fazer uma coisa inusitada na sua vida. Agora veja, por que eu vou crer nisso? Porque tem uma aliança estabelecida, e a aliança não se quebra. Sabe quando se quebra a aliança? Sabe que as pessoas se casam para ter aliança para sempre? Eu não conheço alguém que se casou pensando assim, daqui 3 meses eu separo. As pessoas podem ter tido algum tipo de desilusão, algum desencontro, alguma coisa que prejudicou aquele casamento, mas geralmente alguém está sofrendo bastante na quebra de uma aliança, porque a aliança não foi feita para ser quebrada, não é? A minha esposa, eu coloquei essa aliança no dedo dela, ela colocou no meu dedo, e a gente está vivendo nessa aliança, e vai viver assim até Jesus voltar, ou até que a gente vá para casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tem alegria em viver a aliança, e você tem que ter consciência de que uma aliança foi feita com você. Então não é só a gente ficar aqui, vamos dançar porque o milagre vai acontecer. Nós vamos dançar, um milagre vai acontecer porque está escrito, é uma aliança estabelecida. E quem sabe que quando uma pessoa se separa, ainda que ela seja uma boa pessoa, ungida, preparada, quem sabe que aquela pessoa fica mal? Porque ninguém celebra quando alianças são quebradas, não é? E você acha que o nosso Deus, com o caráter que Ele tem, Ele vai quebrar a aliança com você? Você está estabelecido em uma aliança de milagres. Eu quero chamar essa palavra de hoje à noite de pacto de milagres. Diga assim, eu tenho um pacto de milagres. Diga, eu tenho um pacto de milagres. Sabe, talvez você é recém-casado, você se casou há faz tempo, você é um homem de Deus, e quando alguém vem abordar você ou assediar você, você se lembra da aliança que você tem e você diz, sai daqui, Satanás. E você não dá ouvidos porque você tem um pacto, uma aliança de amor com alguém. Sabe de uma coisa, eu não sei o que o diabo tem dito para você nesses dias, mas quando ele vier soprar incredulidade para você, você expulsa ele dizendo, eu tenho um pacto de milagres com Deus. Eu estou fundamentado em uma palavra que me guarda debaixo de uma aliança que promete e garante que eu vou viver milagres nessa terra. E que eu vou andar produzindo milagres nessa terra também. Vamos ver outro texto em Salmo, no capítulo 89. Tem alguém sendo edificado aqui hoje à noite? Salmo, no capítulo 89, versículo 34. Salmos 89, verso 34. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Estamos colocando fé sobre algo que é inquebrável. Por que eu estou falando sobre aliança? Porque para que você entenda de uma vez por todas que essa é a geração em que milagres vão acontecer. Quem quer que milagres vão acontecer? Para que você entenda de uma vez por todas e acorde e durma com essa consciência, você tem que ir mais profundo nas raízes dessa palavra. E você tem que entender que independente do que você sente ou do que falaram para você, tem uma aliança te guardando. E se Deus negar essa aliança, Ele está se negando. E Deus não nega a sua palavra. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, está falado, acabou. Ele não vai revogar a sua aliança. Ele diz, eu não modificarei a minha aliança. Ou seja, se Ele estabeleceu em Êxodo 34:10 que Ele fez um pacto, uma aliança de milagres com o seu povo, você é filho de Deus nessa terra, essa aliança está sobre você. Isso não fala só sobre uma aliança antiga, não, isso continua de pé na nova aliança também, porque ele diz no Salmo 89, o que eu estabeleci como aliança de milagres, eu não modificarei, eu não violarei, eu não anularei as palavras que saíram da minha boca. Eu disse que vou fazer milagres, então ele continua de pé com essa palavra, e você é a pessoa que ele escolheu para que milagres aconteçam por meio de você. Eu sei, porque sei que depois desse tempo hoje à noite você vai viver milagres extraordinários na sua vida. Levante sua mão e diga uma nova estação. Diga uma estação de milagres. Aleluia. Sabe, eu estava falando sobre os meetings do Work, diz que ele chegava nas reuniões, as pessoas caíam. E a gente não precisa ir no século passado, porque a Catherine Kuhlman descia do púlpito, ou impondo as mãos nas pessoas. E de repente, numa reunião dela em Los Angeles, uma pessoa sentada na primeira fileira, ela não conhecia, nunca tinha visto, ela só percebeu uma graça para descer e impor as mãos sem falar nada a ninguém.
Ela não foi usando Deus, eis que te digo, eis que te digo. Não, ela só foi obediente, impõe as mãos. Ela começou a impor as mãos, ela não sabia, mas tinha na primeira fileira um homem que tinha feito uma cirurgia para colocar um marca-passo no coração. E ele estava com o peito ainda todo cheio de cicatriz. E ele estava com aquele marca-passo lá dentro. Ela nunca tinha visto aquele homem. Ela não abriu a camisa dele. Ela não trocou uma palavra com ele. Mas ela só passou e impôs as mãos. Ele sentiu alguma coisa queimando aqui dentro dele. Na reunião, ele não podia abrir a camisa para ver o que estava acontecendo. Mas quando chegou em casa, ele quase caiu para trás, porque quando ele abriu a camisa, aquela cicatriz no peito não havia mais, não existia mais. Ele disse, meu Deus, o que aconteceu? Eu vou dizer o que aconteceu, um milagre aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele foi até o hospital, ele marcou um novo exame. Quando os médicos colocaram ele naquele lugar onde faz aquele exame para ver o que está lá dentro, sabe o que acontece? O médico não achou mais o marca-passo. Tem pessoas na igreja que ouvem isso e falam assim, mágica, né? Para onde foi? Está no bolso, está na cartola do coelho. Não. Milagre. Dons de curar. Operação de dons. Isso é o que nós somos chamados para viver o tempo todo. Não é só para acontecer em uma reunião em 1950. Não é só para acontecer enquanto o irmão Reagan impunha as mãos e orava, e palavra de sabedoria e palavra de conhecimento se manifestava diante dele, e ele fazia coisas e operava. Você começa a ler os livros, você fala, meu Deus, como é que esse homem era ousado? Ele só tinha a medida do Deus que você carrega. E confiança nessa palavra. Quem confia nessa palavra? Você é o irmão Reagan dessa geração, irmão. Você é o Smith Wigglesworth dessa geração. Você é a Catherine Kuhlman dessa geração. Tem poder em você, tem presença em você para tirar as pessoas da condenação, do pecado e enviá-las para a vida de paz que Deus chamou para elas viverem. Agora, veja uma coisa, ele diz, eu não vou violar, se acontecia lá é para acontecer aqui também. Então a gente não precisa ir longe, coisas acontecem. Nós tivemos uma série de mensagens na nossa igreja chamada Ambiente de Milagres. E nós ensinamos 3 semanas sobre essa palavra. Na última semana nós só trouxemos pessoas que criam em milagres e também em dons de curar. E tinha uma moça que tinha chegado na igreja há 2 semanas. Ela estava com a perna toda comprometida, ela nem tocava mais essa perna no chão. Então, às vezes ela pulava, às vezes ela vinha com cadeira de roda. E naquele último dia, ela estava como todos os outros dias, mas ela decidiu viver aquela experiência na vida dela. O dom estava se manifestando, a unção estava palpável naquele lugar. E debaixo da imposição de mãos do meu pastor auxiliar, sabe o que ela fez? Ela jogou a muleta para cima e ela começou a rodar no espírito e falar em línguas. E ela voltou para casa andando perfeitamente, como se nunca tivesse nenhuma evidência na perna dela de enfermidade. Sabe, agora isso não é para acontecer uma hora ali, outra ali, isso é para ter todo dia. É para as pessoas, em vez de pagar convênio, dar de oferta na igreja. Porque esse é um lugar de cura. Veja outro texto comigo. Vá para Salmo ainda. No capítulo 105. Irmão, não fique condenado se você paga convênio. Não tem problema nenhum pagar convênio, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter essa perspectiva, essa expectativa de que nesse lugar coisas acontecem. Salmo 105, versículo 8. Salmo 105, versículo 8. Quem achou, diga uma nova fase. Diga uma fase de milagres. A Bíblia diz, lembra-se perpetuamente de sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Você vai contar, 1, 2, 3, acabou. Porque tem gente tão incrédula que está contando. Quantas gerações foram? Deixa eu ver. Não, irmãos. Isso aqui é uma figura de linguagem, não tem que contar 1000 gerações. Isso te alcança, até Jesus voltar. Quando é que é para milagres acontecerem? O tempo todo. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo também está. Enquanto ele está aqui, milagres têm que acontecer. Eu creio que Deus, nesses dias, 2019, a gente está fechando uma década, né? 2020, nós estamos entrando de fato em uma nova década. Vamos recomeçar. Deus está chacoalhando, irmãos. Tem uma mensagem chacoalhando os crentes na igreja. Ajuste, ajuste. Tem pessoas por todas as partes da nação, trazendo consciência da presença para as pessoas. Por quê? Porque, por alguma maneira, a gente tende a ficar natural com o passar dos tempos. E não só você, nos condene. Deixa eu dizer uma coisa para você. Havia um homem na antiga aliança, o nome dele é Abacuque, ele viu tanta violência, ele viu tanta desgraça, que no processo, não foi no começo nem no fim, foi no meio. No meio ele começou a dizer, pai, até quando, até quando? No capítulo 2 de Abacuque ele diz, até quando tanta violência? Eu não estou aguentando mais ligar o Diabo News e ver isso acontecendo, e aquilo acontecendo, e aquilo
acontecendo. Ele começa a ficar com raiva da geração que ele está vivendo, da situação que ele está vendo ali. Mas sabe de uma coisa? Isso não mudou com a incredulidade, com a murmuração ou com o espanto dele daqueles problemas daquela geração. Isso mudou quando logo depois ele sobe na torre de vigia. E quando ele sobe para orar na torre de oração, no lugar da oração, a visão se abre. Porque lugar de consagração, a visão sempre se abre. E aí quando a visão se abre, ele começa a ver por outra perspectiva. Ele está no mesmo lugar, ele está em volta das mesmas pessoas, tem as mesmas notícias, mas ele já não ouve o que o mundo está falando. Ele já ouve a mensagem de Deus, ele já ouve, ele já vê os céus abertos, ele já tem outras notícias chegando para ele. E no capítulo 3 ele começa a dizer: quer saber de uma coisa, geração? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é minha força e me faz andar em lugares altos. Quem é que trouxe a igreja para baixo? O diabo quer fazer isso. Você precisa disso, então você precisa de coisas naturais. Então vá por caminhos naturais. Deus não precisa de nenhum caminho natural para fazer você crescer na palavra. Sabe, eu não estou falando contra estudo. Estudar é bom, maravilhoso, mas Deus não precisa de nenhum artifício do mundo para que você cresça e desenvolva os dons que Ele tem para você. Porque dons não vão ser dados para estudiosos, vão ser dados e distribuídos conforme Ele quer na vida de quem crê. Porque senão um analfabeto seria excluído, e a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que eu desejo, irmãos? Que as pessoas entrem em lugares longínquos dessa terra e vejam que obras estão acontecendo com gente que não sabe tanto, mas que crê muito. Quem está aqui? Tudo que Deus precisa é achar a igreja alicerçada num lugar onde a palavra foi fundamentada. E com comunhão, como foi dito de manhã, comunhão com o Espírito Santo. Porque se eu tenho o Espírito e a palavra, eu tenho tudo que eu preciso. E se acabar a água, a Bíblia diz que Ele é a fonte. E se eu não tenho mais pão? A Bíblia diz que Ele é o pão que desceu do céu. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E sabe, pessoas estão em crise porque abrem um armário e ligam para o pastor, não o seu, talvez eu, lá na Praia Grande, e ligam para o pastor: pastor, a palavra da fé não funciona, eu estou declarando, e minha despensa ainda está vazia, meu querido. Não é que não que vai funcionar, ela já funcionou há mais de 2000 anos atrás. Ela foi selada, estabelecida e já está feita. E alguém diz assim: não, mas eu já estou crendo há 1 ano, colocou limite e prazo, esperando acontecer uma coisa que já aconteceu, não está em fé. Isso é assentimento mental, isso é incredulidade, colocando prazo para Deus fazer uma coisa que Ele já fez, já realizou. E aí você pode dizer: mas eu ainda não toquei. Permanece crendo, se alegrando, rindo, continua fazendo a obra de Deus. Você vai ver se Deus não envia o corvo para trazer alimento para você. Já parou para pensar que Deus não mandou Elias para o mercado? Por que Deus é assim, irmãos? Por que Ele não diz: vai no Extra, não, vai no Carrefour, não, vai naquele mercado melhor? Não, Ele é Deus, Ele domina até sobre os ímpios, Ele controla. Porque Ele exercia poder sobre Abimeleque. Quando roubou a esposa de Abraão, Ele foi lá e exerceu poder sobre o ímpio. Deixa eu dizer, Ele pode fazer toda coisa, mas Ele quer que você coopere, que você cresça, que as marcas da unção estejam na sua vida e não só na sua boca. Você vai andar marcado por essas experiências. Você não vai ser um eco, você vai ser uma voz, porque a palavra que chegou para você foi ensinada e não foi só repetida, ela foi praticada, e você carrega as marcas do Evangelho. Ele diz para Elias: não, vai na casa da viúva. Não, Senhor, manda no fazendeiro. Não, vai na casa da viúva, porque o fazendeiro foi ele que fez, mas na viúva só eu posso fazer. Deus não precisa de ninguém para dar o que você está esperando. Diga uma nova estação. Diga: fundamentado sobre essa palavra, em comunhão com o Espírito Santo, milagres acontecem. Veja outro texto comigo aqui. Deuteronômio capítulo 7. Livro de Deuteronômio capítulo 7. Aleluia. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9.
Deuteronômio 7:9, quem achou, diga uma nova fase. A Bíblia diz, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Sabe de uma coisa, eu estou fundamentando essa consciência de aliança, porque tem pessoas que estão dizendo assim, falou mandamento, é lei. Quando a Bíblia fala mandamento, nem sempre está falando sobre os 10 mandamentos, ou 613 ordenanças da lei, está falando sobre instruções. Se você clica, por exemplo, em João, no capítulo 14, que a Bíblia fala que ele ama aqueles que guardam os mandamentos, não está falando sobre guardar a lei da antiga aliança, está falando que ele ama quem guarda as instruções. Uma direção que vem num culto, em que o seu pastor está aqui, ou a irmã Tereza, ou outras pessoas que foram chamadas para ministrar, e alguém solta alguma coisa, e você sabe que é para você, e você agarra, é uma instrução divina que você agarrou. Sabe, a igreja, o culto, o evangelho não é sobre pessoas tendo oportunidades para dizer, olha, agora eu sei pregar. Não, é sobre oportunidades de Deus falar na igreja. É fulano que vai pregar, eu já sei que ele vai falar, isso aí está em treinamento, aquilo ali. Não é treinamento, é Deus falando. Mas fulano não sabe falar direito, ele gagueja, mas falou um versículo, agarra. É uma instrução divina, e às vezes, deixa eu dizer, às vezes a gente é tão bom, que Deus quer colocar um menor para você, para que você receba em submissão a palavra de alguém que é inferior a você. Eu falo isso para mim, não é para você não. Entende, irmãos? Porque daí a gente tem que ser treinado em submissão também, enquanto os cultos acontecem, para você continuar humilde para receber a palavra de qualquer lugar. E às vezes a gente, irmãos, a gente separa tanto uns dos outros, igrejas de outras, mas deixa eu dizer, é um Deus só. E a gente, com qualquer crente que você encontrar, deixa eu dizer, a viúva de Sarepta não tinha feito escola bíblica. Nem Elias. Você já fez quantos milagres? Mas era Elias, inferior a você, porque não tinha o Espírito Santo dentro. Essa palavra tem que chacoalhar a gente. Pai, como é que esse negócio, eles não tinham o Espírito Santo dentro, eu carrego, não estou vendo as coisas acontecerem aqui debaixo do meu nariz, eu estou orando, a pessoa está morrendo. Sabe, não é sobre as nossas experiências, como eu disse, mas coisas têm que acontecer na igreja. Cresça em ousadia e intrepidez. E aqui a Bíblia está dizendo aqui, a gente acabou de ler no Salmo 105:8, que ele guarda a palavra. Eu estava dizendo, aliás, Deuteronômio 7:9, que ele guarda até 1000 gerações aos que amam. Eu estava falando sobre amar, e alguém pode dizer assim, mandamentos, alguém pode dizer, é lei. Acabou essa aliança de milagres, é só para a antiga aliança. Não, ele está dizendo que a aliança de milagres está estabelecida para quem ama a Deus. Alguém ama a Deus aqui? Então toda desculpa do incrédulo que quer trazer a memória de pessoas que querem crer para um milagre, não, isso é besteira, isso é palavra. Besteira é abrir a boca contra a palavra, irmãos. Isso é tentar Deus. Se está escrito que é para quem ama, você ama Deus. Porque se você não amasse Deus, você não estava aqui hoje à noite. Ou não é? Quem ama Deus aqui? Diga, por causa do amor, milagres me alcançam. Agora veja, vamos para outro texto que eu vou correr para finalizar daqui a pouco. Isaías 55:11. Eu vou encher você de Bíblia hoje. Amém. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Quem achou, diga aleluia. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Todas as palavras que você tem recebido nesses dias, desde que você chegou nessa igreja, não voltou para Deus vazia. Você pode pensar, mas a minha casa parece que está igual. Impossível. Sabe de uma coisa? Havia um jovem com um profeta, e eles estavam sendo atacados por exércitos inimigos, e ele ficava incomodando o profeta toda hora, dizendo assim, olha, eles vão matar a gente, agora acabou, agora não tem para onde correr. E o profeta saía e falava assim, mais são os que estão com a gente do que os que estão com eles. Então o que acontece? Um via e outro não via na dimensão espiritual. Por quê? Porque não queria ver. Estava com o profeta, estava debaixo da mesma instrução, estava vivendo as mesmas coisas, acordava, dormia, almoçava e jantava. Quem conhece um crente que faz tudo o que você faz, mas não consegue crer no que você crê? Não é? O que falta? Falta crer.
Falta alicerçar a fé, apoiar a fé não em pessoas, em agenda, em eloquência, em futuros, ministeriais, em carreira, em vocação ministerial. Deixa eu dizer, o nosso sucesso é alcançar as pessoas. A gente faz parte de uma geração que se deslumbra com tão pouco, irmãos. Púlpito é responsabilidade, chamado é responsabilidade. Não tem nada de glamour nisso, é responsabilidade. Porque enquanto você está ouvindo, eu estou mais responsável com essa palavra do que você. Porque cada palavra dessa que eu prego, eu tenho que praticar e viver na minha vida. O nível para quem ensina é muito maior. O nível para quem está inspirando outras pessoas de responsabilidade é muito maior. Porque você não pode ir para a sua casa e decidir viver na sua casa o que você quer. Porque você inspirou pessoas e elas vão olhar para você depois e você tem que continuar inspirando elas. Sabe de uma coisa? Você precisa crer sempre, isso é incondicional. Não dá para você tirar férias de crer em milagres, porque é uma pressão, isso é muito difícil, isso ainda não aconteceu, está até te roubando a fé. Não tem como roubar a fé, irmãos. Você não pode deixar isso acontecer. Ele deu uma medida de fé para você. O diabo pode levantar qualquer tipo de cenário diante de você. Não dá para o diabo colocar a mão no seu coração e tirar a medida de fé que está lá dentro. Não dá. Agora veja, a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Vá para Hebreus no capítulo 1. Versículo 3. Obrigado, pastor. Hebreus no capítulo 1, no versículo 3. Aleluia. A Bíblia diz que Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga, sustentando todas as coisas. Não, mais alto, como quem quer dizer. Diga, sustentando todas as coisas. Diga, pela palavra. Diga, do seu poder. Veja que sempre que a palavra foi dita, poder estava envolvido nessa palavra. Palavra sem poder é religião, é regra, é lei, é escravizar as pessoas. Palavra tem que vir acompanhada de poder, de relacionamento com o Espírito Santo. Agora a Bíblia diz que poder e palavra estão sustentando todas as coisas até hoje. Essa palavra está sustentando a estação de milagres sobre a sua vida. Você vai sair daqui desse mês e você vai viver os milagres que Deus decidiu derramar sobre você. Você vai curar enfermos. Você vai ver provisão aparecer do nada na sua vida. Você vai pagar contas. Você vai entrar em carros novos. Você vai usufruir do seu propósito com saúde e qualidade de vida. Você vai ver sua família ajustada. Você vai ver os dons se manifestarem em você. Porque tem uma palavra que não falha, que saiu da boca de Deus e que está sustentando essas coisas até os dias de hoje. Agora veja que isso não é só para a antiga aliança, é para a nova aliança também. Vai para Atos no capítulo 4, no versículo 30. Atos no capítulo 4, no versículo 30. Atos, capítulo 4, versículo 30. Aleluia. A Bíblia diz, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém estava estendendo a mão para que milagres acontecessem. Ou seja, milagres que aconteceram na antiga aliança, fundamentados debaixo desse pacto que Deus estabeleceu, essa aliança que está sobre você, continuam acontecendo hoje. Agora você precisa estender a sua mão. A gente lê sobre um homem nos evangelhos da mão mirrada. Você sabe que tem crentes com a mão mirrada. Que quando é para agir, que quando é para ter uma ação correspondente, que quando é para fazer pressão na pressão, mirra a mão, isso não. Melhor não, isso não der certo. Ei, Deus não precisa de advogados. E alguém pode falar assim, não, melhor não fazer isso, porque depois a família está esperando acontecer alguma coisa, aí vou envergonhar o evangelho. Não, você está envergonhando Deus não fazendo. Porque a Bíblia diz, imporão as mãos. Não está dizendo que é você que faz, você impõe as mãos. Agora, por meio das suas mãos, Ele faz. Quem tem mãos aqui? Sabe que você precisa sair daqui hoje, estender a mão e pegar. A Bíblia diz prodígios, sinais. Diga comigo, prodígios. Diga, curas e sinais. Sabe de uma coisa? A gente tem tanto temor de andar fora da palavra, que muitos de nós achamos que é pecado sinais. Deixa eu dizer, nós não vamos ser guiados por sinais. Mas é bíblico que sinais aconteçam. Nós não precisamos de um sinal para vir à igreja. Nós não, mas o mundo precisa. E sabe, a Bíblia diz que enquanto você estende a mão, sinais, isso é nova aliança. Igreja de Atos, é igreja, não é judeu, nem gentil, é igreja. Quem é a igreja aqui?
Então, esse lugar é um lugar de prodígios, sinais, maravilhas acontecerem. O que significam maravilhas? Milagres. Aqui tem que acontecer. Não é só lá na África, não é só ali naquele lugar, não é só naquela ocasião especial. Todo dia é dia de milagre. Porque é um dom, Então o dom é para quem? Como a gente ouviu de manhã, é para o bem de todos. Alguém está precisando, e Deus está desejando realizar, mas o meio legal dele manifestar é por meio do seu corpo. Ele vai usar o corpo para realizar coisas. O que você precisa? Fundamentar a sua fé nessa aliança todo dia. Eu sei que eu sirvo um Deus de milagres, é um pacto de milagres. Isso não acabou, isso está de pé até hoje, sabe? A minha casa pode estar assim assada, mas eu vou estender a mão lá, e na minha casa eu vou ver sinais, prodígios e curas acontecerem. Sinais, prodígios e milagres acontecerem. Veja aqui em Atos no capítulo 5, vai para lá. Atos no capítulo 5. Atos no capítulo 5, no versículo 12. Livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 12. A Bíblia diz: poucos sinais, é isso? Irmãos, o que havia ali de diferente que tem aqui? Lá tinha crente, aqui tem crente? Lá tinha palavra, aqui tem palavra? Lá tinha o Espírito Santo, aqui tem Espírito Santo? É muitos. Aqui é lugar de acontecer, não é pouco, de vez em quando, é muitos milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos... Você pode pensar, tá vendo, não sou apóstolo. Não, irmãos, é o dom operando. No caso aqui, os apóstolos estavam trabalhando porque a igreja era na primeira infância. Uma igreja que estava crescendo. Alguém olha para a igreja de Atos e fala assim: uau, essa igreja eu queria congregar. Deixa eu dizer, a sua igreja é muito melhor. Eles não conheciam muita coisa que você já conhece. E a gente fica assim: meu Deus, essa igreja é maravilhosa. Não quero desfazer essa igreja não, mas deixa eu dizer, a gente está vivendo uma estação de mais maturidade. O que falta? Coragem. Porque talvez o tanto conhecimento te roube a coragem, porque ele não está acompanhado do relacionamento. Porque enquanto você conhece, se relaciona com o Deus da palavra, você fica encorajado e não como um covarde. Melhor eu não estender a mão. Não, melhor eu estender. Ah, mas o que vão pensar de mim se eu estender a mão? O que vão pensar? Que você tem a ver com o que vão pensar? E deixa pensar. O ímpio estava lá dizendo: deixa que diga, que pensa, que fala. E o crente está assim: o que vão pensar de mim? O que vão pensar? E eu quero saber o que vão pensar de mim. Eu estou comprometido com essa palavra. E se Deus disse que é para estender a mão, eu vou estender a mão. Ah, mas e se a cura não acontecer? Se irmão, para você não tem si não. Você vai fazer o que Deus mandou. E volta para sua casa tranquilo. Eu fiz o que você mandou, Pai. A sua palavra diz que é para impor as mãos. Por meio das minhas mãos, prodígios, sinais e milagres vão acontecer. E não são poucos não, serão muitos. Essa igreja é uma igreja que vai ser reconhecida em toda essa região por milagres, sinais e prodígios a acontecerem. Pessoas vão entrar aqui sem útero, vão ganhar útero e vão engravidar. Pessoas vão entrar aqui em cadeira de roda, vão sair da cadeira de roda, irmãos. Pessoas vão entrar quebradas financeiramente, vão prosperar como nunca prosperaram na vida. Porque esse lugar é o lugar dessas coisas acontecerem. Sabe, não é o técnico disso, a faculdade daquilo, isso é maravilhoso. Tem que se especializar, tem que estudar mesmo. Mas aqui é lugar dessas coisas acontecerem. Ninguém ouviu o seu sobrenome, ninguém nunca viu o seu currículo, mas você vai estar lá sentado na mesa de príncipes. Alguém diz assim: não, mas esse negócio de mesa de príncipes, ei, Daniel era tão crente que nem... Deixa eu dizer uma coisa para você. A comida que queriam dar para Daniel lá na Babilônia não era comida ruim, não. Era comida de rei. Era da melhor provisão. Alguém fala assim: esse camarada aí, olha, ele não quis comer comida ruim. Não, a comida era boa. Ele não quis comer comida boa. Ele não quis viver a vida que o rei tinha. Por quê? Porque ele tinha um outro Deus. E a mensagem do mundo... ele não comia. E o servo do rei disse para ele assim: não, você vai ficar pálido. Pálido é um crente que não crê. Com olho fundo. Chega na igreja: você não sabe o que está acontecendo, está dando tudo errado. Está dando tudo errado? Dança. Dança e estende a mão. Dança e estende a mão. Estende a mão, irmãos, e toca. Sabe, na igreja que eu me converti, a gente não cantava músicas como a gente canta hoje não. Era só corinho de fogo. E tinha uma lá assim: divisa de fogo, varão de guerra. Ele chegou na guerra, ele chegou para guerrear. Vocês não conhecem não, né?
E tinha uma hora que a gente falava assim, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca. E sabe o que a gente fazia? Irmãos, eu era novo convertido, tinha tanta coragem, eu saía tocando em todo mundo na igreja. A gente começava a tocar, o povo começava a cair, eu falava, o que está acontecendo? A unção opera. Você nem sabe o que está acontecendo, mas enquanto você estende as mãos, sabe o que está acontecendo? Ele toca, 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 ele toca. Agora o diabo é tão sorrateiro, sabe o que ele faz? Ele inspira pessoas para que a gente cante nas nossas igrejas músicas com mensagens subliminares para a gente alcançar o ímpio. Eu me lembro de alguém falando assim para mim, essas músicas tem que mudar por quê? Porque o crente chega na igreja, a pessoa chega na igreja, você canta lá, Rosa de Saron. O que ele pensa que é rosa? Ele não sabe o que é Rosa de Saron, ele vai aprender. Mas eu não vou cantar a mensagem do amor escondida em uma simbologia para que o mundo venha para... O mundo vai vir porque eles têm fome. Eles não vão ser alimentados por música e melodia, eles vão ser alimentados por sinais, milagres e prodígios, pela palavra de Deus, irmãos. E deixa eu dizer, Deus está entronizado nos louvores, Ele está no meio dos louvores. Você canta, você não tem nem que explicar, a presença explica. Eu estava na igreja naqueles dias e eu estou falando sobre encerrar uma década. E se você olhar, em 2001 era muito diferente de 2019. 2011 era muito diferente de 2019. As músicas que a gente cantava, a estação que a gente vivia. Eu não sou saudosista, eu não estou dizendo que a gente tem que voltar. Mas a Bíblia diz, essa palavra está dizendo que eu tenho que ensinar para os meus filhos, para a próxima geração, o que nós vivemos lá, para eles continuarem colocando isso para frente, irmãos. O irmão Reagan nos inspirou falando disso. Ei, não pare de falar sobre o Espírito da fé, não pare de falar sobre cura, não pare de falar sobre o Espírito Santo. E as pessoas querem modernizar, não tem como modernizar a igreja. Se chamarem você de brega, é um brega que prospera, é um brega que cura as pessoas, é um brega que opera milagres. Isso é maravilhoso, irmãos. E eu me lembro, sabe, eu ficava lá e a música começava, tinha uma música que eu cantava da Lauriette, você não conhece não, né? E falava, existe um Deus no céu, que a letra do papel não pode descrever. Irmão, já me dava um temor. A gente precisa trazer isso aqui para a igreja. Sabe, não estou dizendo que tem que mudar a identidade da igreja, cantar só Coríntios de Fogo, não é isso que eu estou falando, mas a gente tem que trazer consciência da presença. A gente subia no púlpito para cantar, e o meu primeiro chamado foi na música. A gente subia no púlpito para cantar, irmãos, a gente passava a semana inteira. Naquele tempo eu não tinha a palavra revelada, sabe de uma coisa? Eu ficava a semana inteira jejuando, com medo, porque o meu pastor, eu estava contando para o pastor Francisco de manhã, e olha como você tem um pastor maravilhoso. A gente não tem mais tido essa experiência, né? Porque revelação chegou, mas o meu pastor chegava pela igreja, tinha uma porta lateral, e quando ele entrava, muitas vezes ele pisava no meu pé e pegava o microfone da minha mão, enquanto eu estava cantando, e falava assim, não tem unção, na frente da igreja inteira. E alguém pode falar assim, ai, que coisa horrível, maravilhosa, eu estou de pé. Sabe por quê? Porque quem foi chamado tem que trabalhar debaixo da unção. E alguém está dizendo, a minha igreja lá, a igreja lá na Praia Grande, não tem nada acontecendo. Alguém fala assim, vim no culto de domingo, não aconteceu nada. Claro, olha quem veio. Uma pessoa que ficou no natural a semana inteira quer chegar e eu quero ouvir Deus falar. Não vai ouvir o Faustão. Não é? Deixa eu dizer, lugar de coisa, igreja é lugar de sobrenatural acontecer. E se manifesta quando alguém crê. E não dá para ficar comendo a comida do mundo e achar que a comida do mundo vai resolver a sua vida. Se separa do mundo de uma vez por todas. A gente precisa nesses dias trazer de novo para a nossa geração consciência da presença até nas músicas. Até na maneira que a gente se comporta com os irmãos. Até em como a gente considera as pessoas que estão do nosso lado, como a gente lida com o chamado dos outros. Porque hoje fulano vai pregar, fulano. Não, é Deus falando. Amém. Alguém está dizendo assim, pastor está bravo, para quem que ele está falando isso? Não é pastor falando, é Deus falando. Amém. E alguém pode dizer, essa mensagem foi encomendada. Deixa eu dizer, está na Bíblia, está tudo encomendado. Essa comida foi encomendada. Foi Deus que encomendou. E quando a boca de alguém está abrindo para inspirar você, para de achar a alma, não acha o Espírito falando para você. E agarra essas realidades pela palavra de Deus. Tem uma palavra sustentando você, tem milagres acontecendo. Deixa eu ver mais um texto com vocês aqui. Em Romanos, no capítulo 15, no versículo 19.
Romanos, capítulo 15, versículo 19. E eu estava dizendo sobre jejum, aí as pessoas começam a conhecer a palavra, não jejuam mais. Mas a Bíblia não diz que é pecado jejuar. Deus está esperando que o povo se consagre, para que milagres aconteçam. Se você está numa igreja da palavra da fé, se você é inspirado pelo irmão Reagan, abra o livro dele e veja que ele jejuava 2 vezes na semana, se consagrando. Agora veja, ele entrava num lugar, o ambiente mudava. Quando você chega, as pessoas têm que saber, Deus chegou. Nada vai ficar igual quando você chegar. Ninguém vai falar palavrão do seu lado. Ninguém vai tratar você como trata o ímpio, porque a presença vai ser manifestada onde você estiver. Consagração, diga consagração, para milagres acontecerem. E sabe de uma coisa, irmãos? A gente já vai ler esse texto aí, a equipe de louvor pode vir me ajudar. A gente está, às vezes, assim, buscando resolver a nossa vida pessoal. E aí a gente está bem, já conseguiu alcançar algumas coisas. E a gente vem para a igreja com aquela expectativa de receber mais uma palavra. Tem alguém do nosso lado sofrendo. E você fala assim, não, está tudo certo, estou orando, tá, as coisas estão acontecendo. Se consagra ao ponto de você perceber o que você tem que dar para quem está do seu lado. Porque num culto como esse, alguém está precisando de algo. E tem gente que vai para casa e tem 20 mil no banco, 30 mil, 50. E tem alguém que está sem comer. E o Espírito Santo está querendo falar, mas tem pouca consagração. E aí todo mundo natural. Igreja não é clube. Não é shopping, vitrine da fé. Pegue o seu produto. Não, não. É lugar do sobrenatural se manifestar. Você chega na igreja, você tem que pegar a roupa emprestada, porque o Espírito Santo falou e você deu toda a sua roupa. É. E você pode pensar, não, mas aqui ninguém está precisando de roupa, mas talvez você está precisando dar. É ou não é? Alguém está dizendo assim, mas o que eu vou dar é tão insignificante. Então, se você não consegue dar o insignificante, como vai viver o extraordinário? Os dons querem operar. Dom da fé para a nossa geração. A gente, às vezes, eu ensino sobre fé, os alunos ficam confusos. Eles não conseguem trazer para a consciência deles, às vezes, eles entendem na letra. Mas por falta da operação da fé especial, parece que não cai a ficha. E se a gente começa a explicar, ou perguntar para as pessoas que já fizeram isso, fizeram aquilo, tem graduação nisso, naquilo outro, como é que é esse negócio de dom da fé? As pessoas, às vezes, não conseguem falar, não, é assim, mas não é claro. Por quê? Porque falta ver acontecer, para selar aquilo. E aqui é lugar disso acontecer. Sabe, não é à toa que você tem sido chamado para aprender Marcos 11. Não é à toa que o Senhor tem dito para você sobre o fruto, sobre o dom, sobre como opera, sobre como ser guiado, sobre todas essas verdades. Por quê? Porque você foi escolhido para trazer consciência da presença para toda uma geração. Você pode estar aqui cuidando da sua vida, cuidando do seu casamento, cuidando dos seus negócios hoje. E amanhã você sai daqui e vai para o Chile, para o Japão, para a Índia. E tem um povo lá clamando, esperando por você. E você vai precisar chegar lá consciente da presença. Porque lá não vai ter um pastor para te ligar. Porque lá não vai ter uma igreja talvez para te dar suporte. Mas se você tem a presença, você tem tudo. Sabe, lá você não precisa tirar, lá de repente você não vai ter a caixinha da promessa, ou o telefone do profeta, porque o seu chip nem vai, talvez nem tenha internet, mas deixa eu dizer, Deus está lá, e Ele pode mandar para você lá os tesouros das nações. E alguém pode dizer, como é que eu vou prosperar na Lapa? É na Lapa que você vai prosperar. Alguém pode dizer, não, para você crescer no chamado, você precisa estar em evidência. Quem precisa te ver é o céu. Sabe, outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu acho tão lindo a gente ministrar nesse lugar. Eu já desejei tanto ministrar ali, eu não tenho nada contra isso. Mas eu fiquei pensando, não tenho tido tempo de desejar ficar ministrando na igreja tal, no púlpito tal. Porque tem tanta gente pedindo tanta ajuda. E você pode pensar assim, mas vida de pastor é assim mesmo. Não, vida de crente. Quando alguém olha para você e vê Deus, eles querem o que você tem. Aí por mais que você tenha um chamado para ministrar nas nações, não dá para você ficar pensando, vou ministrar ali, esse ano eu quero ministrar ali, eu quero estar onde o vento soprar. Isso aqui, irmãos, daqui a pouco vocês saem desse prédio. Não saíram do outro. Isso aqui. A patente que você carrega, você não vai levar para o céu. Não vai dar para dizer para o irmão, eu sou nos 5 dons.
Mas tem gente que está esperando ouvir a sua voz. Tem gente que quer que você se levante e fale assim: os céus estão abertos, vamos comigo. Os céus estão abertos, vamos comigo. Tem gente olhando para você nesse momento de desafio que você está, e que se inspirou já na sua vida, que já ouviu coisas que você ministrou, e que está esperando ouvir sair da sua boca o que ouviu saiu da boca daquele homem abençoado por Deus na igreja perseguida. Ele disse: eu vejo os céus abertos. Era pedra para todo era lado. Você não passou por um terço do que aqueles homens passaram. O apóstolo Paulo, ele era dado como morto, saiu de Listra, uma cidade, puxado pelo braço, dado como morto, chega em Jerusalém. A igreja está esperando ele chegar, pensando assim: vamos preparar uma cama, um hospital, uma maca. Ele chega saltando: o Senhor nos abriu grandes portas, nós pregamos o Evangelho e o Senhor nos deu grandes oportunidades. Ele não falou para ninguém do que ele estava sofrendo, porque Deus estava vendo tudo. Se Deus está vendo, ninguém precisa mais ver. Você pode dizer: não, mas a unção que eu espero ainda não me encontrou, porque eu não estou no lugar de destaque. Deixa eu dizer, Davi também não estava. Agora, Deus só unge debaixo de princípio. E nesse tempo, Deus quer levantar pessoas debaixo de princípio. Porque se você ler Ele concedeu dons aos homens, você deve ler esse livro do irmão Reagan. E me toca muito ele falar sobre um profeta que naqueles dias revelava, trazia revelações sobrenaturais, ministrava com muita eloquência. E o Espírito Santo fala para ele: esse homem está entrando na carne. Ele vai falar com aquele homem não aceita. Tem um empresário na igreja, aquele profeta vê um anel muito caro na gaveta daquele homem. Era uma herança que ele tinha recebido do pai. Aquele homem nunca tinha visto aquele profeta, falado com aquele profeta. Aquele profeta não sabia nada sobre a vida dele. E ele disse: olha, eu vi um anel na sua gaveta. Lá no fundo da gaveta foi seu pai. Ele vale muito. Deus está mandando você me dar. O irmão Reagan disse para ele: não dê, porque isso vai te fazer pobre. Ele foi lá e deu. Ele ficou pobre. Aquele homem já não ministrava mais debaixo do Espírito Santo, mas de espíritos familiares. Porque entrou na carne, operando no natural. É possível que alguém cresça e opere no natural. E sabe, tem gente perdendo o feeling por causa dessas coisas. E Deus querendo fazer milagres. Amém. E a gente mandando de volta para casa pessoas com a família quebrada, com a vida quebrada, com o coração quebrado. Eles vêm para a igreja e falam assim: vou lá porque alguém vai me dar um abraço. Aí chega, estavam fazendo aquilo fazendo outro, aquilo fazendo outro, aquilo fazendo outro. Aí as pessoas vão embora e falam assim: volta que eu vou te apresentar para o pastor. Não, vai você. Vai lá e resolve essa situação. Vai nessa casa, não fica esperando seu pastor ir, porque seu pastor está alimentando você. Vai nessa casa, entra lá e fala: dá licença, eu vim orar, eu vim trazer o céu para a sua casa. Alguém pode dizer: que ousadia é essa? É a ousadia do Espírito Santo. É essa ousadia que você carrega. Fique de pé. Romanos 15:19 diz assim, Romanos 15:19: por força de sinais e prodígios. Romanos 15:19 diz: por força de sinais e prodígios. Diga: força. Quantas pessoas fracas você conhece que estão na igreja? Tem força em sinais. Prodígios fortalecem a igreja. Você vê uma pessoa levando, isso é maravilhoso. Irmãos, vamos deixar o Espírito Santo conduzir as nossas reuniões. Vamos se permitir ser canal para que milagres aconteçam. Sabe, vê alguém sofrendo, vai lá e ajuda, fala, a palavra que tem em você, a unção que tem em você, já carrega graça para mudar o coração das pessoas. Aqui a Bíblia está dizendo: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Sabe o que fortalecia o apóstolo Paulo nos tempos de guerra? Milagres. Ele pensava: está doendo o meu corpo, porque dói. A gente não é de plástico, acontece, dói, tem coisas que vêm e doem. E que você diz: agora eu não aguento mais. Mas você vai aguentar quando você vê alguém sendo inspirado por você. E você diz: não, mas na minha igreja ainda ninguém me chamou para pregar. Mas a inspiração é viver, não é pregar. Eu vivo, inspiro. Alguém olha para o meu casamento e fala: quero ter um igual. Aí chama você numa hora de crise, aí você vai lá e libera a unção que está sobre a sua vida, a graça, o conhecimento, compartilha o ensino da palavra, traz as pessoas para Cristo.
E aí aquelas pessoas ficam bem na hora em que você tem um novo desafio no seu casamento, porque ainda que você tenha um casamento maravilhoso, você tem desafios no seu casamento. E na hora que você tem um novo desafio e que o diabo vem, ei, para com isso, está dando tudo errado, você se lembra daquele que você inspirou. Sabe por que tem tantas pessoas fracas? Porque tem muitos descompromissados, que entram e saem na igreja e falam, não quero me comprometer, vim só receber, vai ficar fraco. Sabe o que é isso? Isso é não discernir o corpo de Cristo. Está lá o apóstolo Paulo de 1 Coríntios 11, ele fala, muitos dormem, muitos até morrem, porque não discernem o corpo, ou não entram no chamado, ou não operam nos dons, ou não são canal para que os dons operem. Aí você fica fraco, porque são só notícias, está na hora da gente se levantar para provar dessas notícias. A Bíblia diz, provai e vede. Marcos 16 diz que ele confirma a palavra com poder. A palavra que você carrega vai ser confirmada com poder. Você pode falar porque as coisas vão acontecer. Pode voltar na sua casa hoje e dizer assim, acabou. Vai começar a acontecer agora. Você vai colocar a mão na sua própria cabeça e vai falar, eu sou um canal, eu sou um vaso. Vai acontecer pelas minhas mãos. Eu vou ir, enfermos vão se levantar da cadeira de rodas. Eu vou entrar em hospitais e as coisas vão se mover e vão acontecer. Eu carrego a presença. Eu vou passar e as pessoas vão perceber que a presença que eu carrego muda situações, muda lugares, muda ambientes. Esse ambiente aqui está carregado do poder de Deus, está carregado da presença de Deus. Essa presença muda toda a sua vida. Um dia eu estava lendo aquele livro de Benihim. Desculpa, pastor Horário, estou terminando. Estava lendo o livro de Benihim e o Benihim diz que quando ele via Kathryn Kuhlman chegando, ele ouviu falar de Kathryn Kuhlman, ele foi para uma reunião de Kathryn Kuhlman e diz que quando ela chegava para fazer reuniões, geralmente era em hotéis ou ginásio, mas no começo era em hotéis, diz que ela entrava pelos fundos do hotel e ela passava no meio dos ímpios, na cozinha. As pessoas estavam no hotel preparando o almoço, já não tinha nada a ver com a reunião dos crentes. Ela só passava, as pessoas iam caindo. Você já imaginou que tem pessoas que demônios vão sair delas sem você abrir a boca? Você já pensou que tem milagres que você vai viver ou provocar na vida dos outros só de você chegar em algum lugar? Você chega, você começa a cantar, as pessoas começam a ter visão. Você já pensou que você pode pegar esse microfone um dia desses e o Espírito Santo não vai deixar você falar nada? Você só vai queimar na presença. Aquele fogo de Deus queimando. Enquanto você queima, as pessoas estão recebendo cura. Porque sabe que quando Pedro chegou lá em Atos 10 na casa de Cornélio, ele quase não fez nada. Diz que enquanto ele pregava, as pessoas recebiam um batismo no Espírito Santo. Essa aliança é nossa. Enquanto você ouve a palavra, enquanto você faz a obra, pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo. Pessoas vão ser batizadas e cheias do Espírito Santo. Levante suas mãos, feche seus olhos, vamos cantar um pouco. Eu vou passar para o pastor. Aleluia.